Então, você pode comentar como o Brasil está se preparando para receber os eventos da Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016, especificamente São Paulo? Olha, eu tenho acompanhado pela imprensa, né? Porque eu não tenho os dados oficiais, assim, mas é o que a gente está. Hoje mesmo tem uma matéria no jornal dizendo que o governo do estado e a prefeitura assinaram um convênio, que vão liberar recursos para fazer avenidas novas na Zona Leste, próxima ao estádio do Corinthians, que vai ser construído em Itaquera. Então, assim, eu acho que esses esforços, e tem um plano que está na internet, eu tenho informações do que a mídia está divulgando, né? E, assim, eu não tenho particularmente preocupação em relação a essa questão que está se falando muito, na questão do atraso, das obras, não sei o quê. A questão dos estádios eu acho que é um problema completamente possível de ser resolvido dentro do cronograma necessário, porque é a construção de um edifício público, que é grande, claro, é uma coisa complexa, mas se você tiver recurso garantido, tiver o terreno resolvido, não tiver nenhuma questão judicial pendente do terreno, e tiver a licitação das obras já em andamento, você intensifica a obra, você contrata mais mão de obra, você tem tecnologia de pré-moldados, de equipamentos para transporte de peças, você pode ter recursos de gestão das obras que podem agilizar as obras nesse prazo que a gente precisa. Então, quanto aos estádios, eu acho que não há problema, não é que eu não me preocuparia, eu acho que é possível monitorar e resolver isso no prazo necessário. O que eu acho que é mais problemático é a questão da infraestrutura de transporte, porque ela é mais complexa. Qualquer obra de infraestrutura, seja viária, seja de metrô, seja de trem, uma obra de grande vulto, você tem impactos na cidade que elas são obras que você tem várias interferências, que a gente chama, né? São interferências, às vezes tecnológicas, que, por exemplo, você vai passar Agora mesmo tem um problema de um duto da Petrobras que está passando perto do terreno, do estádio. Então, assim, isso está sendo equacionado. A Petrobras vai tirar, eles vão equacionar, então é possível equacionar isso. Isso é o que a gente chama de interferência técnica, né, que são as interferências da infraestrutura que já existe no local e que você precisa modificar para você colocar uma obra nova, né? Redes de energia elétrica, redes de esgoto, de drenagem e tal. Mas existe as interferências também dos impactos sociais e econômicos, que às vezes você vai fazer, às vezes não, quando você vai fazer uma linha de metrô, por exemplo, você tem um impacto na questão da desapropriação de lotes, de pessoas que são proprietárias de terrenos, às vezes desocupados, às vezes não, às vezes é a única casa que a pessoa tem, que ela mora, e que ali vai construir uma estação de metrô e vai ser desapropriada. Então, esse processo é um processo mais moroso. E para você tomar a decisão, se você já tomou a decisão de que ali é o único traçado, que você tem, daquela linha, a melhor opção que você tem que ir adiante nas decisões jurídicas, vamos dizer assim, e técnicas para dar andamento nessa obra. Então, esses aspectos são os aspectos mais problemáticos, porque se um grupo de moradores achar que a obra está tendo um impacto muito grande, ou que tem um problema ambiental, que vai derrubar muitas árvores, que vai ter um impacto grande na cidade, existe hoje uma liberdade, vamos dizer assim, uma prática já das pessoas buscarem os seus direitos junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário. E aí, quando começa esse processo na Justiça, é uma coisa imponderável. Você não sabe quanto tempo vai durar. Então, as obras, elas teriam que ter um planejamento daqui até a Copa, com muita clareza de todos os órgãos de governo envolvidos, de que prazo você tem e aonde você vai ter menos impacto desses impactos que eu estou me referindo, e aí para você poder agilizar as obras de infraestrutura. Porque quais são os problemas maiores das obras de infraestrutura? Aquilo que a gente estava comentando, quer dizer, como é que vai ser o deslocamento
da população da cidade, que vai continuar trabalhando nos dias de semana e algumas vezes vai parar para ver os jogos da Copa, mas a vida da cidade vai continuar funcionando. Os bancos, o comércio, as pessoas trabalhando, enfim, a vida já é, no caso específico de São Paulo, já é bastante caótico o dia a dia nosso na questão do transporte, do trânsito, né, nosso dia a dia é ouvir o rádio para saber onde tem um ponto de estrangulamento de trânsito, né, as pessoas hoje em dia já é prática isso, né. Então, assim, imagina isso acrescido de uma camada grande, de uma porcentagem grande de turistas que vêm para o Brasil para assistir os Jogos da Copa. Tudo bem, o jogo é um público limitado, sei lá, 60 mil pessoas no estádio. Só que, além dessas 60 mil pessoas, você vai ter um número de turistas que, não só do estrangeiro, mas também os turistas brasileiros que vão aproveitar essa oportunidade da Copa do Mundo para conhecer o Brasil, para conhecer as nossas praias, para conhecer as nossas cidades históricas, para conhecer a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, o interior do Brasil, a Amazônia, as áreas turísticas. Então, isso tudo vai envolver mobilidade numa cidade como São Paulo, que é o centro de distribuição, vamos dizer assim, do melhor aeroporto, os melhores hotéis, quer dizer, isso vai impactar muito a vida de São Paulo. Uhum. Eu acho que tem um aspecto positivo, eu sou muito otimista, eu acho que isso vai trazer muito emprego, vai trazer muita alegria para o povo brasileiro, porque nós adoramos futebol, então isso é um orgulho ter uma Copa do Mundo aqui, né? Todo mundo vai se esforçar para torcer, para ganhar, enfim, para tudo isso. Mas fora isso, quer dizer, tem a cadeia do crescimento econômico que vem com todo esse trabalho. Agora, isso só vai ser possível se esse problema estiver bem equacionado, né? E tiver gente preparada, porque você imagina, você cria, não é só a linha do metrô, mas é ter gente prestando informação para esse turista. Então, assim, a possibilidade de você ter locais de informação distribuídos, porque a estratégia de você receber um evento desse, você tem que ter uma logística de gente dando informação, então locais de prestação de informação ao turista, que hoje é muito precário. Hoje você vai no centro de São Paulo, você não sabe aonde você pede informação, mal tem às vezes um quiosquezinho que tem um policial com um guia de São Paulo, e dando informação para o turista que não sabe se locomover, ou uma pessoa que vem do interior e tal. Então, como é que é a estratégia do ponto de vista do recebimento ao turista, né, para ele se deslocar? A questão que eu vejo que é um problema sério, que a maior parte dos hotéis mais importantes da cidade estão localizados no vetor sudoeste da cidade. Ou é a região da Avenida Paulista, ou é no Morumbi, ou é na Berrini. Né? Quer dizer, e alguns no centro, mas muito pouco na área central. O principal estádio está lá em Itaquera, da abertura, que é a proposta da abertura da Copa. Quer dizer, então, essa mobilidade, entendeu? Em função de você ter a cidade com uma concentração muito grande de equipamentos e serviços numa única região, esse é o maior gargalo de São Paulo. Quer dizer, a cidade toda se movimenta em função desse vetor sudoeste e do centro da cidade. Então, assim, esse momento é o momento da gente deslocar um eixo econômico para uma região tão importante como é a Zona Leste de São Paulo. E há menos de 3 anos para a Copa de 2014, quais são as soluções que os governantes podem colocar dentro desse problema de que os hotéis estão localizados em uma região e aí o estádio está muito longe, o número de turistas de táxi vai ser grande, enfim, quais são as soluções para esse tipo de problema? Olha, eu acho assim, que se você quer criar um novo polo de desenvolvimento econômico na cidade, o poder público primeiro tem que ter uma estratégia, uma força-tarefa, que eu acho que dos 3 níveis de governo. E eu acho que quem deve talvez ser o centro das ações deva ser o município, porque é o que está mais próximo da cidade, é o que tem mais agilidade, é a prefeitura que teria mais agilidade para dar andamento nas coisas. Com
o recurso do governo do estado e do governo federal e com o monitoramento do governo federal e do governo do estado. Uma coisa, vamos dizer assim, compartilhada entre os três níveis de governo. Mas a execução de obras, de ações, eu acho que tem que estar mais a cargo do município. Porque o município que cuida da legislação para facilitar as questões, que pode dar maiores incentivos do ponto de vista, vamos dizer assim, para incentivar um hotel se deslocar para a Zona Leste. Vai ter que dar um incentivo de alguma coisa da área, ou de ISS, dos impostos municipais, de IPTU, de ISS. Isso é o município que domina essa legislação e que recebe esses recursos de impostos. Então, eu acho que o município vai ter um papel meio pivô nessa articulação e na concretização dessas propostas. Fora isso, eu acho que a prefeitura e o estado, enfim, esse comitê de andamento desses eventos tem que chamar esse empresariado paulista e convencê-los do quanto é importante para a cidade e para a sociedade de São Paulo e para a sociedade brasileira esse novo deslocamento de um eixo econômico. Porque, olha, parece coincidência, mas hoje mesmo eu vi 2 empresários falando inglês numa rua aqui próxima, escolhendo terrenos aqui no bairro para investimento. Eles estavam olhando uma marcenaria velha, mais umas casas velhas, e estavam discutindo o espaço. Para que eles estavam discutindo? Para investir em algum hotel, em algum grande empreendimento imobiliário e tal. Continuando, concentrando nesse vetor sudoeste aqui da região de São Paulo. Agora, tem interesse de investimentos no Brasil, inclusive internacionais, porque você vê muito hoje em dia escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia vindo para o Brasil, porque hoje é o Brasil que está chamando a possibilidade de... É um país que conseguiu superar a crise do ano passado e conseguiu, de 2009, 2010, e conseguiu abrir muita frente de trabalho. Então, os outros países estão muito de olho no Brasil, em negócios e tal. É essa oportunidade que nós temos que aproveitar. Porque construir, eles constroem rapidamente. Na hora que o investidor está convencido de que esse negócio vai gerar lucro para ele, ou que vai gerar... Agora, ele precisa abrir mão um pouco de só investir naquilo que já é um público certeiro, para redirecionar para regiões que são de interesse da nossa sociedade, gerar emprego para São Paulo, para os setores carentes da cidade, para a área tipo a Zona Leste, que tem. E lá na Zona Leste tem um potencial muito grande nesse eixo de Itaquera, particularmente, porque Itaquera está no centro da Zona Leste do município, num sentido entre o aeroporto de Cumbica e o ABC e o Porto de Santos. Então, a longo prazo, é uma região que tem um potencial muito grande de você gerar negócios naquela região. E gerar negócios de alto padrão, tecnológico, internacional até, de ligação do Mercosul, ligando o Santos com o aeroporto de Cumbica. Então, a possibilidade de você criar uma nova área de investimentos na cidade é muito rico. É uma possibilidade real, palpável. Agora, tem que existir um pacto, né? Quer dizer, do poder público estimular esse investimento nessa região. Ah, você quer vir para São Paulo? Você está querendo abrir uma firma de engenharia aqui, ou vai abrir mais não sei quantos leitos de hotel, ou vagas de hotel, não sei o quê? Não, mas então nessa região aqui não pode mais, agora tem que ser lá. E nós vamos dar o suporte para você investir lá. Entendeu? Tem que abrir um pouco o horizonte nesse sentido. Senão, eu acho que nós não vamos modificar substancialmente o que nós já temos hoje na cidade. O evento vem, passa, acontece os jogos, enfim, constrói o estádio, o comércio ganha um pouco mais de recurso, claro que tem um impacto econômico positivo, mas quando o evento acaba não fica nada para a cidade. Quer dizer, nada que aposte no futuro, que ajude a estimular o crescimento, o investimento. Então, eu acho que isso se aplica à questão das Olimpíadas também. E também acho que se aplica em outras grandes metrópoles brasileiras. Eu estou falando de São Paulo especificamente porque
é o lugar que eu conheço mais e que eu conheço a cidade e, enfim, eu posso opinar com mais tranquilidade agora. Mas eu acredito que essa relação de gestão, de como encaminhar as coisas, é uma coisa que talvez sirva para outras cidades também, né? Porque senão o trânsito, nós vamos ter um impacto no metrô de aumento de pessoas circulando, que vai ser uma coisa terrível do ponto de vista dos horários, porque você imagina as pessoas pagarem um ingresso para assistir um jogo de Copa do Mundo, que é um jogo internacional, e ela não chegar a tempo do jogo começar ou chegar atrasada no jogo por causa do metrô, por causa do trânsito, por causa de um congestionamento. Aqui se quebra um carro, qualquer pane, um carro acaba a gasolina na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, tem toda uma região da cidade que fica simplesmente trava. Porque até socorrer, não sei o que, para tudo. Quer dizer, a cidade não está preparada para continuar nessa situação que nós temos hoje de privilegiar o transporte individual, do automóvel, e o transporte de carga também só rodoviário. Quer dizer, a gente tem que investir rapidamente em metrô e trem. E isso é possível fazer, porque nós temos espaços que são espaços públicos, que você poderia fazer traçados de linha de metrô e traçados de linha de trem, ou melhorar a malha ferroviária que já existe, em espaços públicos, ou grandes eixos viários, de rodoviários, como a Avenida Jaco Pesco, ou a Avenida Águia de Aia, na Zona Leste, que são avenidas que estão está até previsto no plano diretor da cidade uma linha de metrô que liga Itaquera com Bica. Então dá tempo de melhorar? Eu acho que dá tempo. Eu acho que é possível, mas eu acho que tem que haver uma concentração. Talvez a gente não consiga concluir todas as obras de infraestrutura, mas algumas que sejam fundamentais para mudar essa lógica de concentração de investimentos no vetor sudoeste. Talvez se a gente começar esse processo e na Copa a gente tiver 50% desse processo concluído, já vai ser um ganho muito grande. Senão vai ser mais um evento internacional. Em São Paulo, como tem muitas feiras que acontecem, São Paulo não é uma cidade que não tem eventos internacionais, ela tem o tempo inteiro. A quantidade de feiras que acontecem em São Paulo, congressos científicos, tudo é uma coisa que acontece o ano inteiro. A própria prefeitura tem dados estatísticos sobre isso, quer dizer, a cidade, isso acontece o tempo inteiro, né? Mas não, eu acho que não com essa importância que tem a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um evento que envolve não sei quantos países, mas enfim, no evento final, né, agora me parece que são 40 países, ou em torno disso, que participam dessa fase final, mas assim, é um evento de um porte muito grande, que movimenta muito o turismo, né? Então, aí nós vamos ter um impacto muito negativo, até do ponto de vista internacional, de dizer, bom, mas eu sou investidor, eu vou investir no país, o cara que estava pensando em vir para o Brasil, ou outros investidores brasileiros, e fala assim, bom, mas se eles não suportam nenhuma 15 dias de um evento internacional, na Copa do Mundo, um mês, sei lá, que seja no total, né? Porque além do evento mesmo, do período dos jogos, tem um período anterior de preparação dos atletas, que vão ter que ficar em várias cidades, em vários, como é que chama, centros de treinamento, né, que eles vão. Isso já vem com uma leva de turistas para cá. Quer dizer, esse período todo do mês inteiro da Copa já vai ser um evento de movimentação de pessoas muito grande, né? Então, eu acho que a gente está precisando agora essa força-tarefa de concentrar, de botar um mapa na mesa, de ver quais são as obras, o que dá para ser feito no curto prazo, o que nós começamos a fazer, sabendo que não vai concluir, mas que vai ser um benefício muito grande para a cidade, então vale a pena começar agora, né? Mesmo que não seja para concluir na Copa, entendeu? Porque isso vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento para uma região. Quer dizer, não dá para dizer assim, o que eu não dá tempo de concluir, porque isso é uma visão pequena, né, da gestão pública. Se você fala assim, bom, não vai terminar na minha gestão, é como fala, eu não vou poder inaugurar, então eu não faço, eu não começo a fazer. Isso é uma visão equivocada, quer dizer, você tem que começar coisas que são de estruturação importante para a cidade, entendeu?
Em relação a essa preocupação do presidente da FIFA com as obras no Brasil, Eu acho até que ele recuou, porque o que eu andei olhando na imprensa é que eles até falaram, ah, não, estou satisfeito com os relatórios e tal. Eu acho que a preocupação deles é uma preocupação normal de quem... Porque assim, sabe o que acontece? As pessoas, eu vi várias matérias já, lá em Itaquera, vai lá e vê o terreno vazio. E aí as pessoas falam assim, bom, um terreno vazio, então não tem estádio. Mas as pessoas não sabem que assim, existe um processo para você chegar na obra e concluir uma obra, você tem toda uma fase anterior, que é a fase de licitação do projeto, da execução do projeto, a elaboração propriamente dita do projeto, da concepção e depois o detalhamento do projeto. Depois você licita a obra e aí você contrata a obra e as empreiteiras começam efetivamente a obra. Então, um terreno vazio não quer dizer que não estejam sendo feitas ações para chegar na obra e concluir aquela obra. As pessoas precisam entender mais esse processo. Aliás, acho que os governantes precisam entender mais, porque às vezes um governante fala assim, não, eu quero essa obra para tal prazo. Só que ele esquece que tem todo esse processo antes e pensa que obra simplesmente é contratar a empreiteira e começar a construir. Não é. E, aliás, quanto mais se investir, eu sou arquiteta há 30 e poucos anos, quer dizer, a prática, trabalhei muitos anos na prefeitura, a prática nossa é essa, o projeto bem detalhado e bem concebido, ele agiliza muito uma obra. Inclusive o custo final da obra, porque com o projeto pronto você consegue orçar e falar, não, vai custar tanto essa obra. É claro que às vezes isso altera, tem uns imprevistos que acontecem, né? Mas você tem uma previsão mais ou menos dentro de uma margem de erro prevista, que não é uma coisa tão exagerada, entendeu? Então, toda essa fase anterior significam ações para concretizar, entendeu? Então, e eu acho que os relatórios, pela informação que eu vi na imprensa, ele recebeu relatórios mostrando todas essas fases de preparação, acho que ele falou, não, tudo bem, está andando e recuou na crítica que ele fez, né? Então, acho que, na verdade, eu não me preocupo com a opinião do presidente da FIFA, eu acho que a opinião dele é uma opinião de uma personalidade que está preocupada com a organização de um evento específico. O que nos interessa saber é, assim, como que o Brasil vai enfrentar esse problema e como que a sociedade brasileira está vendo isso e o que nós vamos conquistar em termos de crescimento e desenvolvimento com esse evento. Então, acho que isso que para nós brasileiros é que interessa se esse andamento de obras e tal, é porque as pessoas falam, nós vamos passar uma vergonha, será que a gente devia ter assumido de fazer a Copa aqui? Eu acho que sempre deveria, entendeu? Acho que a gente sempre deveria estar investindo nisso. Nós jamais deveríamos ter recusado e foi correto a gente entrar nessa disputa para trazer esses dois eventos para cá. Porque o desafio também é uma coisa que impulsiona as ações, sabe? Porque quebra a inércia, inclusive do poder público e da sociedade como um todo. A sociedade começa a fiscalizar mais, começa a querer saber se vai andar, se não vai. Isso é positivo para a gente, né? Porque as pessoas abrem a cabeça para entender também como é que se faz um processo desse de investimento numa situação como essa, entendeu? Em relação a essa investigação da mídia, em publicar muitas notícias de que as coisas não estão andando, enfim, qual que é a sua visão a respeito disso? Eu acho em parte que há muita desinformação da mídia. Eu acho que, de um modo geral, a mídia não conhece o processo todo de você construir investimentos, obras públicas, mesmo investimentos privados. As pessoas sempre pegam aquele lugar comum, vai lá e registra que o terreno está vazio, pega a coisa superficialmente. As matérias, de um modo geral, eu acho que elas são muito... não é que elas sejam superficiais, eu acho que até há um esforço, mas eu acho que ainda não compreende como é o processo todo. E como tem vários níveis de governos envolvidos, é a primeira vez que a gente tem... Primeira vez não, claro, tem milhares de outros projetos do Brasil que envolvem vários níveis de governo, mas assim, eu acho que é um momento em que a sociedade está percebendo que isso não depende só da prefeitura, nem só do governo do estado e nem só da União.
Então, se não depende, o que, que acontece? Todo mundo tem que fazer o esforço de trabalhar em conjunto, independente de que gestão administrativa é, se é de um partido igual ou não, se é de uma... Entendeu? É um esforço que agora os governos desses 3 níveis de governo vão ter que se coordenar as ações, porque o que vai acontecer? Nós vamos ter, nesse meio tempo, nós vamos ter as eleições municipais. Então, o que começar agora, tem que haver um pacto que não pode mudar com os prefeitos que vão ser eleitos em 2012. Entendeu? Então, isso tem que ter a sociedade tem que fiscalizar que esse plano tem que ser publicamente divulgado, enfim, ter mais informações, mas informações não só críticas. Eu acho que a mídia tem que deixar um pouco de fazer a crítica do que não dá certo e tentar entender e falar, mostrar para a sociedade informações de que realmente o que são esses investimentos e como isso pode andar com um processo político em curso. Nós vamos ter eleição ano que vem e depois em 2014 vai ser um ano eleitoral também. O ano da Copa do Mundo vai ser um ano eleitoral para o governo do Estado e para presidente da República. Então, eu acho que é de interesse de todos que essas coisas deem certo. Eu não acredito que exista um governante brasileiro, seja ele de qualquer partido, de qualquer prefeitura, que queira que a Copa do Mundo dê errado para alguém. Então, por isso que eu acho que talvez a mídia tem que ajudar a ser mais informativa nesse momento. Ser mais neutra nas suas críticas e buscar a informação mais completa, entendeu? E dar essa informação com mais consistência. No meu caso, eu me pauto muito pelo jornal escrito, mas a TV também dá essas informações, e a TV tem um alcance muito grande, né? E às vezes o tempo é diferente, né? As pessoas não têm todo o tempo da TV é diferente do jornal escrito e tal. Mas, particularmente, o que vai para a internet, o que vai para a mídia escrita, o que vai para o rádio, que tem um grande alcance popular, tem que ter mais informação. Não pode ser só simplesmente a crítica leviana e falar, olha, não, é um fiasco, vai ser um fiasco, a Copa do Mundo não vai ser um fiasco. Não vai, porque primeiro que eu acho que o povo brasileiro está de olho nisso, acho que os governantes também estão preocupados com isso, não é uma coisa... A própria presidente da República se envolveu nisso e falou, vai monitorar, né, todo esse processo agora. Então, eu acho que há eu sou bastante otimista, sabe? Eu acho que os erros que vão acontecer fazem parte de um processo, de uma coisa que é nova. Tudo que é novo sempre tem muito erro, né? Tudo que é... E é um desafio muito grande, que envolve também, não é só por ser novo, mas porque envolve agentes de vários níveis, de governos, municipal, estadual e federal. Agentes privados. Se você não convence um investidor da rede hoteleira que ele tem que ir para uma determinada região, de uma cidade, e investir mais, se ele não estiver convencido, ele não vai investir. Né? Os bancos, o judiciário, de também prestar mais atenção nas questões da agilidade das ações judiciais que podem atrapalhar o andamento de obras, os órgãos de aprovação dos projetos, que demoram às vezes demais para dar a resposta final se aquela obra vai ser viável ou não. Né? Porque o problema não é se tem que respeitar a lei, mas então responda com uma certa agilidade se pode ou não pode fazer, porque daí se desiste daquela obra e se parte para uma outra alternativa. Né? E eu acho que está faltando essa questão da visibilidade do que é o plano mais a médio, a curto prazo mesmo, do que é possível de estender a linha de metrô em São Paulo. Eu acho que nós temos que ter como meta de até 2014 o metrô de São Paulo dobrar a sua capacidade, entendeu? Se tem 70 quilômetros, tem que chegar nos 140 quilômetros até 2014, sabe? Nem que não conclua, mas ter isso como meta, para perseguir e para agilizar aquilo que já está em andamento, entendeu? Porque aqui, você coloca o desafio e você vai criando condições para isso. E às vezes você fala, não, essa obra não vai viabilizar, mas ela é importante. Então nós vamos permanecer nela, mas com o ritmo, e vamos priorizar outras que vão
ser possíveis de viabilizar e que vão ser uma alternativa para agilizar a mobilidade da população, né? Eu acho que é fundamental diminuir o trânsito em São Paulo e não só vai diminuir, não tem jeito. Quando tiver um transporte de qualidade, e tem que investir na questão dos terminais de ônibus. Isso é uma coisa rápida, isso não é uma coisa tão demorada. Você chegar no Largo Paissandu e dar dignidade para os pontos de ônibus dos terminais de ônibus que tem lá. Tem que ter banco para as pessoas sentarem, tem que ter luminoso informando de quanto em quanto tempo o ônibus vai passar, que já tem algumas experiências acontecendo na cidade. Até porque Né? quem usa o carro pensa muito nisso, né? Em É. perder o conforto, Exatamente. apesar do trânsito. Mas o carro ainda está sendo mais vantajoso. Esse é que é o problema. Você fala assim, bom, mas o carro, muita gente já está abandonando o carro. Tá? A classe média já está um pouco mais consciente, mas porque mora em setores que tem mais oferta de transporte. Então, as pessoas não se incomodam de andar um pouquinho mais para chegar no metrô e tal, mas onde não tem oferta, aí não tem alternativa. O cara que se desloca às vezes 15, 20 quilômetros para ir trabalhar, ele às vezes precisa do carro para fazer esse deslocamento. Se tivesse transporte rápido, ele talvez optasse pelo metrô, pelo trem, né? E talvez fosse muito melhor, porque tem a garantia de que você vai chegar no horário, né? Essa é a grande vantagem do transporte, né, público, que você, do trem sobre trilhos, né, que é o segregado, o metrô e o que eu acho que está faltando para nós também é você ter o intermediário, que vários países da Europa têm, que é o bonde sobre trilhos, que é um bonde modernizado, que na verdade é o de média capacidade, é entre o ônibus e o metrô, né? Que são transportes de média capacidade, mas que são rápidos também, porque são sobre trilhos, são segregados, e não precisa ser elevado não. Eu acho que se tiver que parar no farol, para no farol, como eu vi em alguns países. Quer dizer, é possível você fazer isso desde que você tenha qualidade, que você tenha dignidade nesse transporte. E é possível, os investimentos aqui no país, eles permitem essa implantação desse novo Você tipo fala de... investimentos públicos? Isso, Eu acho que é possível uma parte, né, do investimento público, mas uma outra parte vem do investimento privado. Agora, transporte não tem jeito. É o poder público o responsável. Porque ele é que tem a capacidade primeiro, de planejar as linhas, porque ele tem as informações de um modo geral, de implementar as ações de desapropriação, de mapear as interferências que vão ter, né, e poder criar essa possibilidade de você agir, de convencimento, inclusive, de parte da sociedade daquela linha é importante. Eu tive numa reunião, isso é um detalhe, mas assim, essa linha norte-sul que vem de Santo Amaro para o Klabin. As pessoas sabem que vão ser desapropriadas, as pessoas se organizam, se reúnem e tal, mas elas acabam aceitando que aquela obra é importante, porque é o metrô, né? Então o metrô é uma coisa que está, como transporte público, é uma coisa que tem um reconhecimento da população de São Paulo, que é o melhor transporte que tem. Então ela até ela sabe que ela vai brigar talvez pelo valor da casa que ela está perdendo e tal, mas ela sabe que ela vai ganhar também com o metrô. A cidade vai ganhar e ela vai ganhar também. Então, esse tipo de obra, eu acho que ela tem um apoio da sociedade, entendeu? Então, mesmo que a cidade virasse um caos durante 1 ano e meio, que é o prazo agora vamos supor, de botar colocar as obras na rua, você teria o apoio desde que as pessoas saibam para que aquilo está sendo feito. Né? Vai perturbar o automóvel, vai perturbar, mas você fazer ciclovias em alguns lugares, começar que a população comece a ver o desenho de um plano novo para São Paulo de transporte público que mude a cara da cidade. Eu acho que é isso que o paulistano e o brasileiro está esperando, que esses eventos, que essas grandes ações de governos, eles realmente têm um reflexo na vida do cotidiano das pessoas, que as pessoas vejam essa transformação. O metrô, quando foi construído, eu me lembro da primeira linha, aquela avenida Jabaquara virou um caos, né? Porque estreitou a avenida para fazer a obra, não sei o quê.
Pô, quem não reconhece a importância daquela linha do metrô hoje, né? E onde você faz metrô, você faz induzir o crescimento, você tem coisas acontecendo em volta, a valorização do solo, quer dizer, o comerciante que ganha com isso, todo mundo ganha, né? A escola que vai poder se instalar próximo, que você vai poder, né? Os jovens estudantes, eu acho uma beleza quando eu vejo de noite a quantidade de estudantes saindo e entrando no metrô, que saem, vêm pela Avenida Paulista, do metrô da Paulista, saem do trabalho para ir para escolas na Zona Leste e voltam, e quer dizer, isso é uma riqueza que as pessoas estão buscando o seu desenvolvimento humano e estão fazendo isso porque o transporte permite, porque se não permitisse o cara não poderia se deslocar, entendeu? Então o transporte tem um caráter e um papel importantíssimo de democratizar o que a cidade oferece de melhor, que é estudo, é cultura, é lazer, né? Essas coisas. Então, eu acho que o metrô, assim, se não tivesse dinheiro para fazer nada, entendeu? E tivesse que escolher, teria que escolher e fazer metrô, entendeu? Se eu fosse escolher entre alargar a Marginal Tietê e fazer o metrô, eu faria o metrô. Eu faria mais 10 linhas, entendeu? Sei lá, mas quantas linhas o dinheiro pudesse. Sabe, sempre a opção tem que ser pelo transporte coletivo, não para melhorar cada vez mais só o sistema do automóvel, para viabilizar o automóvel. Porque quanto mais você abre vias, mais automóvel tem na rua. Tanto é que aumentou. A frota de São Paulo aumentou. Em vez de diminuir, ela tem aumentado. Claro que tem a questão das facilidades de financiamento e tal, mas eu acho que não é o principal motivo. Para mim, o principal motivo é porque o transporte do automóvel ainda é mais favorável do que eu ficar fazendo baldeação de transporte, de ônibus, de metrô, de não sei o quê, para chegar no meu destino final. Se eu tivesse o transporte de qualidade, eu largava o carro em casa, porque o automóvel é um estresse. Para quem fica no automóvel, no trânsito, nos 200 quilômetros de congestionamento, 100 quilômetros, sei lá quanto for, as pessoas vivem estressadas em São Paulo por causa disso, né? Então, ouvindo no rádio o tempo inteiro as notícias do trânsito, né? Então, é uma ironia muito grande, né? Então, acho que é uma lógica que tem que ser... Agora, tudo tem que ter, eu acho que tem que ter tem um problema de gestão integrada, né? Tem que ter uma visão estratégica de como você juntar. Não basta você falar, não, eu vou fazer só o viário que resolveu para acessar o estádio. Não, bom, eu vou fazer o viário, mas onde é que estão os hotéis? Tem que montar um mapa de situação de todas as interferências, de todas as questões que estão envolvidas, né? Eu pergunto para vocês, eu vou te devolver uma pergunta. Se um turista estrangeiro passar mal dentro de um estádio que está acontecendo a coisa da Copa, para onde ele vai ser levado? Qual é o plano do ponto de vista da saúde de quem está transitando que é de fora de São Paulo? Para prestar um socorro emergencial, entendeu? Quer dizer, até isso a mobilidade é importante, porque imagina um turista morrer numa ambulância num trânsito parado, né? Então, essa estratégia da infraestrutura toda, que tem que dar suporte, tem que ser um plano que tem várias camadas e que quem está gerenciando tem que ter a visão de todas elas. E que tem que ter, vamos dizer assim, articulação entre todas elas. Não pode ser uma coisa que fala assim, ó, eu só cuido de transporte, você só cuida de... Tem que ter uma visão integrada e articulada entre os diversos problemas e os diversos planos que estão sendo elaborados, né? Porque eu acho que é uma coisa riquíssima, né? Que você pensar que você vai instalar um equipamento público, bom, mas é a oportunidade que você tem de fazer novas calçadas na Zona Leste, de trajeto do estádio até o aeroporto, de criar avenidas mais bonitas. Quer dizer, tudo isso vai ser um benefício muito grande para a cidade, né? Agora, tem que ter um plano geral, né? Tem que ter um plano geral e tem que ter a visão das ações de maneira articulada, né? Para mim, acho que o segredo está nessa gestão, sabe? E aí o prazo é consequência disso. Se vai dar certo, o que vai ser mais rápido, o que vai ser mais lento, tem a ver com a forma que vai ser gerenciado
essas ações, né?